E no jogo que terminou agora há pouco no Morumbi, eu me lembro, não sei se o Birner já nos ouve, mas você vai lembrar, acho que o Jean também estava no programa, em que a gente conversava sobre as opções que o Rogério tem na lateral esquerda do São Paulo. Sim. E a gente pensava, bom, vamos fazer aqui a leitura com base num esquema com uma linha de 4 defensores. Hoje não foi isso que aconteceu, São Paulo saiu, por ordem do Rogério, evidentemente, com 3 zagueiros, e esse sistema funcionou muito bem. Claro, e um dos beneficiados, bem talvez o mais beneficiado, foi o Reinaldo, lateral esquerdo, que, em especial no primeiro tempo, foi um dos destaques do São Paulo na vitória sobre o Internacional, que, se não foi surpreendido por esse sistema, pelo menos demonstrou inicialmente muitas dificuldades para marcar o São Paulo, mas também vamos ter oportunidade para falar mais sobre esse jogo na sequência do programa. Tá, você falou também do Palmeiras e da decisão da Libertadores da América, sempre lembrando, dia 27 de novembro, ao vivo a transmissão, uma super cobertura dos canais Disney para você. Jean Oddi, a gente conversava bastante aqui antes de começar o programa, né? Sobre os destaques e... Obrigado por me chamar antes do Jean. Você ouviu bastante aquilo que eu e o André estávamos discutindo aqui. Traga o seu destaque também, Jean, tudo bem? Boa noite, Prieto. Tudo bem para você, para o André, para o Birner e o Celso em casa e para todo mundo que nos acompanha de casa. Eu acho que a vitória do São Paulo, melhor do que a vitória, é claro que a vitória é importantíssima, são 3 pontos. A gente está falando de um São Paulo que pela 4ª vez seguida, ou seja, desde que o Rogério Ceni assumiu o time, tem feito atuações em bom nível, né? Tem feito atuações melhores do que as atuações que o São Paulo vinha tendo antes da chegada do Rogério. Eu sempre digo, claro que a gente precisa esperar, porque o técnico chegou recentemente, muitas vezes você tem esse impacto imediato, né, que é mais psicológico do que qualquer outra coisa na chegada do técnico. Mas a verdade é que à medida que esse tempo vai passando e que essas boas atuações vão acontecendo na sequência, eu acho que o torcedor do São Paulo vai ficando mais otimista. E o São Paulo hoje foi indiscutivelmente melhor do que o Internacional, faz seu 4º bom jogo na sequência. E claro, nesses 4 jogos tem um empate com o Ceará em casa, que não é bom resultado, tem uma derrota para o Bragantino, mas é importante olhar para o rendimento, para as atuações do São Paulo. E hoje o São Paulo foi bem novamente, jogando com 3 zagueiros. A gente falava em programas passados que até faria sentido para o São Paulo jogar com 3 zagueiros, pelos zagueiros que tem e pelos alas, pelos laterais que tem. Então, para jogar com o Reinaldo, faz até mais sentido você ter os 3 zagueiros, porque o Reinaldo é melhor lá na frente do que lá atrás. E hoje a gente viu a comprovação disso, não só por ele ter feito a jogada do gol, mas porque participou bem ofensivamente, fez uma jogada também importante no segundo tempo. E aí aquela coisa, né? O São Paulo, de novo, desperdiçando muitos gols, correndo o risco até de sofrer o empate no final. Esse é o ponto negativo, mas dessa vez o empate no final não veio, né? O gol do adversário não aconteceu. Um adversário que produziu muito pouco, e vamos falar também do Inter ao longo do programa. Bacana que cada vez mais eu ouço quando elogiam o São Paulo, incluem o Rogério Ceni e uma mudança do time do São Paulo de rumo para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Assunto aqui do Linha de Passe. Celso Unzelti, boa noite, Unzelti. Traga seu destaque também aqui. Nada, ao contrário, aspira ainda a fazer uma campanha que o afaste da zona de descenso, mas é outro time que mostrou muita força, mostrou uma nova vida a partir do Rogério. O Jean lembrou as boas atuações, eu também destacaria mais as boas atuações. E esse desempenho vai dando o ar de sua graça. Ainda um tanto inconstante, porque toda vez que a gente fala de boa atuação do Reinaldo, vai falar de atuações ofensivas antes das atuações defensivas. É um grande ganho nessa equipe. Achei o Rigoni um pouquinho fora de rotação de gol antes de ser substituído. Sim. E o São Paulo precisa desse acerto, né? Precisa de uma série de momentos interessantes e que somem. No jogo de hoje, propriamente, eu acho que aqueles que tomaram chuva no Morumbi, porque não foi fácil encarar o tempo em São Paulo hoje, ficaram satisfeitos com o que viram, como vão dormir também o torcedor palmeirense, e ontem foi dormir o torcedor rubro-negro. São times mostrando força nessa reta final do Brasileiro, Preto. Maravilha. Também em casa, Vitor Birner, mas já está com a gente aqui na tela. Seu destaque, Birner. Boa noite, amigo. Zoom, né? Eu, inclusive, se fosse o Gabriel Sara, faria uma bela cobrança no intervalo do jogo pro Rigoni, que alguns lances o argentino foi um pouco egoísta quando ele poderia colocar o colega na cara do gol. Para mim, o Sara é o melhor jogador do São Paulo na partida.
Essa questão do Reinaldo vale ser discutida. O Reinaldo vai bem no apoio, eu concordo totalmente com isso. Mas, dependendo do time que o São Paulo for enfrentar, quem sabe até se jogasse contra o Inter inteiro, porque o Inter precisa marcar também. E eu acho que o Wellington, com um pouco de trabalho, pode render como Reinaldo ofensivamente. Não sei se o Wellington tinha condições de jogar ou não tinha condições de jogar, mas, de qualquer maneira, concordo com os colegas, a atuação do Reinaldo, que teve muito trabalho ofensivamente e quase nada precisou fazer. Digamos assim, o zagueiro menos querido, ele talvez seja o melhor zagueiro, talvez. Tem feito um bom ano também. O São Paulo tem ido bem com seu trio de zagueiros, e ele marca de um lado muito vulnerável. E para onde o São Paulo joga com os seus três, quando for exigido na marcação, não vai conseguir render o necessário, na direita o Rogério busca a solução. Hoje tem que ser elogiado. E depois, quando entra o Igor, Vinícius, meu Deus, como aconteceu no jogo anterior, também não acontece nada. Eu acho que ele oferece o que ele pode. Eu não vou entrar nessa onda. O Zé, no destaque dele, falou em aspirações do time do São Paulo e, por mais que pareça trocou de técnico, é um novo trabalho. Se não é um trabalho diferente, é um novo trabalho com o Rogério Ceni. Qual é a aspiração do São Paulo agora no Campeonato Brasileiro? Vai a 37 pontos, 11ª colocação, André. A aspiração tem que ser, Prieto, encontrar uma vaga à Libertadores do ano que vem. Isso vai ter um impacto esportivo que não precisa ser mencionado. Um clube como o São Paulo precisa jogar a Libertadores em todas as temporadas. De maneira não muito exigente, eu creio, tem que conseguir uma vaga a fase de grupos em todas as temporadas. O São Paulo tem esse tamanho e a exigência é proporcional, é compatível. Não acho que a vaga de grupos esteja ao alcance, mas como haverá um festival de lugares nos torneios sul-americanos, eu estou falando principalmente de Libertadores, mas o desfile de vagas vai ser farto. O São Paulo tem condições de, nas últimas rodadas do campeonato, se continuar jogando bem assim e conquistando resultados que hoje fazem com que desempenho e placar sejam perfeitamente normais, naturais, e não é a primeira vez que isso acontece desde que o Rogério assumiu. O São Paulo conseguirá se classificar a Libertadores e vai poder planejar a sua temporada do próximo ano, já com essa comissão técnica, com as ideias desse treinador tendo pelo menos um início, né, na sua aplicação, compreensão por parte dos jogadores. Em relação ao objetivo, eu falo muito tranquilamente, porque para mim, mesmo quando estava lá embaixo e só se falava de rebaixamento, olhando para o que é a realidade do futebol brasileiro e a disputa de vagas por Libertadores no Campeonato Brasileiro, eu sempre achei que o objetivo do São Paulo tinha que ser, a meta tinha que ser a Libertadores. É uma Libertadores que você pode conseguir até mesmo, eventualmente, com a 9ª colocação. A 7ª colocação é certeza. Um ponto para isso. 1 ou 2, né? A 7ª acho que são 2 pontos. Mas são 4 pontos para a 6ª colocação. Não, são 4 pontos para a 7ª. Isso. O América está em 9º com 38. O São Paulo está com 37. Isso, 1 ponto para a 9ª colocação. Exato. E 2 pontos para a 7ª colocação. Então, é claro que a meta do São Paulo é a Libertadores. É claro que esse é o objetivo. E esse deveria ser desde o começo. E aí, pessoal? Uma vitória suada do São Paulo. 15 minutos iniciais fenomenais. O São Paulo num ritmo alucinante, bem demais. E o São Paulo deu chance para azar. Mas graças a Deus o São Paulo saiu com uma vitória de 1-0 no Morumbi, mas que poderia ter sido mais, poderia. Primeiro tempo excelente do São Paulo. E um segundo tempo aí com trocas que, ao meu ver, se alguém puder me explicar, até hoje eu não entendo. A saída do Orejuela, que pra mim não estava de todo mal e nem se compara com o Igor Vinícius, acho menos pior do que tal. O Igor Vinícius só dá passe para trás, ainda deu errado e complicou a gente em algumas situações. E depois a saída do Rigoni e do Luciano, realmente não entendi nada. E aí o São Paulo caiu demais ali no final do segundo tempo e é aquele Deus nos acuda. Mas no final deu tudo certo. Uma ótima atuação da equipe como um todo, difícil falar alguém que tenha ido bem abaixo. Para mim, talvez o Igor Vinícius aí. O Orejuela, pelo menos ele tenta alguns passos para frente, deu certo. Agora, a gente tem essa limitação na lateral direita, né? Agora, com relação ao trio de zaga, o Léo gigante, né? Como o Léo melhora o futebol do Reinaldo. É incrível. E o Reinaldo muito bem. Os melhores em campo ali, com certeza, Reinaldo e Gabriel Sara. Nunca critiquei. Gabriel Sara fez uma bela partida, assim como o Liseiro, Igor Gomes e companhia. O São Paulo que dá gosto de ver, né? O São Paulo que cria oportunidades, algo que não vinha acontecendo ali no final da era Crespo. A gente fica com o pé atrás porque fica aquele 1-0 monorrento, né? Perigoso. Mas o São Paulo dominou praticamente do início ao fim.
e mais uma vitória do São Paulo. E estamos apenas a 4 pontos dos G6 agora. Tem que pensar para cima, não tem outra opção. Como eu digo, será incompreensível, inacreditável e vai ser uma vergonha o São Paulo não conseguir uma vaguinha, que haverão 9 vagas para a Libertadores, 9. Então é isso, pessoal. Eu queria comentários de vocês. O que vocês acharam aí da vitória de 1-0 do São Paulo? Teremos mais uma semana maravilhosa, né? Com o São Paulo vencendo, a semana começa diferente, né não? Então deixa o comentário aí de vocês, deixa a opinião de vocês aí sobre a partida do São Paulo Futebol Clube. Mais uma vitória no comando de Rogério Ceni. Achei que o Rogério Ceni escalou bem demais, as mudanças não me agradaram, mas é um início de trabalho que pelo menos dá gosto do São Paulo ver em campo. O São Paulo, que não foi mal contra o Ceará, também teve a oportunidade de vencer a partida, e contra o Bragantino teve um excelente primeiro tempo, e graças ao Pablo a gente saiu com aquela derrota, e acho que o Rogério se tocou e não optou pelo Pablo. Entendeu o recado da torcida, né não? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se tem novidades, tem notícia do São Paulo Futebol Clube, tem vídeo no canal. Então se você puder, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E é isso, pessoal. Um ótimo fim de domingo a todos. Saudações tricolores e valeu!